Bom dia a todo mundo, bom dia gente linda do meu coração. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Desperta Comigo, a nossa live matinal diária de elevação, de conexão, de meditação, de oração, de sintonia, de reflexão. Reflexão sobre mais um dia que amanhece e com ele novas e infinitas possibilidades de acessarmos mais e melhor tudo de bom, tudo de melhor, tudo de mais extraordinário que desejamos para a nossa vida, para construirmos uma nova realidade com mais consciência, com mais sabedoria, com mais clareza de tudo que nós queremos e escolhemos para a nossa vida a partir de agora. Bom dia, bom dia, bom dia a você que está chegando aqui. Sejam bem-vindos ao Desperta Comigo. Eu sou Fabi Vilela, analista existencial. E o meu objetivo aqui com Desperta Comigo, com esse perfil, com o meu trabalho, é contribuir para que você possa identificar e se libertar de tudo aquilo que está te impedindo de construir uma vida extraordinária, com sucesso existencial, que é prosperidade e paz no coração. Bom dia, minhas queridas e queridos, bom dia, que bom ter vocês aqui. Como vocês estão nessa manhã de segunda-feira? Mais uma semana que se inicia e agora oficialmente o ano começa aqui no Brasil, que é assim que falam, né? Que tudo começa após o carnaval, mas na grande verdade, a nossa vida nunca para. Ela tá sempre caminhando, sempre em fluxo contínuo. É a gente que muitas vezes se permite alguns momentos para descansar, alguns momentos para refletir, para ajustar a rota, mas a vida não para. E o tempo é tão precioso. E a gente precisa usar o nosso tempo cada vez com mais inteligência, para que saibamos a melhor maneira de usufruir desse tempo que nos foi dado, evoluindo, servindo e curtindo durante a sua existência, né? Então, é muita alegria ter vocês aqui. Um bom dia com energia, com alegria, com gratidão no coração, com amor, por podermos compartilhar esse momento de despertar de consciência, de reflexão, em mais uma semana que se inicia, para que a gente já inicie a semana cercados das energias que a gente escolhe, para que construam o nosso dia e tudo aquilo que a gente vai fazer, desde o momento que a gente levanta da cama até a hora que a gente volta para a cama à noite, na hora de dormir, nós temos que estar conscientes de tudo aquilo que a gente deseja fazer de melhor, para que a gente eleve as nossas vibrações também, cuide dos nossos pensamentos e sentimentos e se transforme em ímãs magnetizadores de tudo que é bom, belo e sagrado. Então é isso, é sobre isso, é tudo isso e a gente aqui começa os trabalhos já com a nossa sintonia diária. Eu convido vocês que estão aqui comigo, se possível, a fecharem os seus olhos, para a gente acalmar os pensamentos, apaziguar o nosso coração, desconectar do barulho externo, do caos exterior, da confusão de fora. E por alguns instantes, estarmos única e exclusivamente aonde verdadeiramente importa, que é dentro de cada um de nós, conectados ao nosso coração, respirando de forma intencional e consciente. Inspira fundo e solta o ar. Mais uma vez. Mais uma vez. Bom dia. E quanto mais nós respiramos, mais nós permitimos um relaxamento do nosso corpo. Nós vamos baixando as nossas barreiras.
nos permitindo receber da paz, da calma, da serenidade, da harmonia, do amor, de todas as boas vibrações presentes no universo e disponíveis para cada um de nós. Elevando os nossos pensamentos ao que tem de mais sagrado no universo, com sentimento de gratidão pela oportunidade de continuarmos a nossa obra, a nossa missão, a nossa caminhada em mais um dia que amanhece. Uma luz branca cintilante, descendo do alto do universo, desdobrando os nossos corpos. Em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um banho de água crística pura e cristalina, banhando todos os nossos corpos, banhando e purificando em 1, 2, banho de água crística, 3, pura e cristalina em 4, banhando os nossos corpos em 5, purificando em 6, 7, 14, 21. Um vento solar abrindo portas e janelas do ambiente em que nós nos encontramos, entrando com a energia dourada do sol de Atum, elevando o padrão vibratório do ambiente e de nossos corpos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso. Limpando, elevando, energizando. Respira fundo. Raio laser violeta, queimando formas, pensamentos, queimando chips, implantes, aparelhos magnéticos, plugs energéticos, tudo aquilo que não pertence aos nossos corpos e que possa estar interferindo de forma negativa em cada um de nós. Toda a energia sendo transmutada com raio laser violeta, queimando, dissolvendo, transmutando tudo que é negativo em positivo em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um globo de luz dourada e prateada, nos envolvendo completamente nesse momento, blindando os nossos corpos, nos protegendo. Globo de luz dourada e prateada, envolvendo todos nós agora, numa energia elevada, nos conectando à nossa sabedoria interior, elevando o padrão vibratório dos nossos pensamentos, sentimentos, energias, para que possamos ao longo do dia de hoje estarmos blindados e protegidos e ao mesmo tempo conectados com o nosso eu sagrado, com a sabedoria presente em cada um de nós, para melhores decisões, melhores escolhas, clareza de caminho, certeza de propósito. Tudo isso com o acompanhamento dos nossos guias, mentores, protetores, anjos da guarda, seres de luz que nos protegem, acompanham e amparam. Blindados e protegidos no nosso globo de luz em 1, 2, 3, blindados e protegidos em 4, 5, 6, 7. Vai respirando profundamente, na certeza da limpeza, da proteção, do amparo. Vamos agradecendo e voltando para o aqui e agora, abrindo os nossos olhos. Bom dia a todos que foram chegando. Sejam bem-vindas, bem-vindos ao Desperta Comigo, a essa manhã de segunda-feira, 19 de fevereiro. E é hoje, gente. Vocês que estão aqui comigo, que estão
também no mutirão do divórcio energético, que se inscreveram para participar desses 7 dias de atendimento energético com a mesa do divórcio, para que a gente quebre, corte, queime, nos liberte de todas as amarras das nossas crenças limitantes que estão impedindo a gente de ser tudo aquilo que a gente nasceu para ser. É hoje que nós começamos os trabalhos. Bom dia, querida. Que dê tudo certo no seu dia de hoje, viu? Tô aqui na torcida. E hoje nós começamos o trabalho do mutirão com os atendimentos com a mesa do divórcio energético. Vai de hoje até domingo, 7 dias seguidos de trabalho potente, ó. Vamos trabalhar uma a uma. Crenças limitantes conectadas ao nosso agir, ao nosso pensar, ao nosso comportar, ao nosso falar, tudo aquilo, toda aquela programação mental limitante que está impedindo a gente de fazer o que precisa ser feito, de dar os nossos passos, de começar, de continuar, de mudar, de transformar, de transmutar aquilo que não serve mais. E o divórcio energético nada mais é do que um trabalho de corte energético de todos esses vínculos que estão nos aprisionando numa realidade de limitação. Eu convido você que ainda não se inscreveu, que ainda não está dentro desse projeto, a se inscrever, porque hoje é o nosso último dia de inscrição, porque hoje começam os trabalhos e daí são 7 dias seguidos de atendimento. Então, se você não sabe o que é, como funciona, né? Aqui eu tô dando rapidamente, falando como vai ser, que começa hoje, vai até domingo. São atendimentos à distância, você não precisa estar ao vivo, porque eles serão feitos à distância. Você vai ter disponível a gravação para assistir quantas vezes quiser, para receber dessa sessão. É um tratamento energético, então você recebe, bastando que você escolha receber, que você entre pro grupo, independentemente de você estar sabendo o momento que eu vou estar enviando, se você está participando, se você assistir a gravação ou não, você recebe da mesma forma, porque é um trabalho energético. E mais informações, inscrições, tudo é só clicar no link da bio. Entra lá no meu Instagram, @_FabiVilela, clica no link que está lá em cima na bio, logo embaixo do meu nome. Lá você vai ter todas as informações. Se restar alguma dúvida, é só entrar em contato comigo, que eu vou adorar elucidar todas as suas dúvidas, a gente conversar um pouquinho, te explicar melhor como vai funcionar esse mutirão. Mas lembrando que hoje é o último dia para inscrição. Hoje a gente começa a trabalhar, já fecha a egrégora do nosso grupo e iniciamos os trabalhos por 7 dias consecutivos, juntos ali, trabalhando juntos para o nosso melhor, para que a gente possa construir a vida extraordinária que a gente deseja a partir da nossa auto-melhora, do nosso autocuidado e da nossa autocura, para que a gente transforme a nossa realidade a partir de agora, fazendo o que precisa ser feito. Então fica aqui o convite para o mutirão do divórcio energético, hoje último dia de inscrição, e logo mais, agora de manhã, eu converso com vocês que já estão inscritos no mutirão e estão já no nosso grupo VIP. Se você não está no grupo ainda, me manda uma mensagem para eu te mandar o convite para entrar no grupo. Mas se você está no grupo agora de manhã, a gente já começa os trabalhos e eu vou mandar as orientações, tá? Lá no grupo, ainda de manhã. Então é isso. Vamos começar aqui lendo a nossa mensagem do dia. (19 de fevereiro). A mente pensa tolices. A emoção dá crédito a ela. E o eu ingênuo paga a conta por não saber filtrá-los. A vida tão bela torna-se assim uma fonte de angústias. Vou repetir. A mente que mente pensa tolices o tempo todo o tempo. Pensamentos. A emoção dá créditos à mente que pensa tolices. Então os pensamentos viram emoções, que viram sentimentos. E o eu ingênuo, que não está atento
a qualidade dos pensamentos, que não dá comandos para transmutar os pensamentos negativos que não são reais, não são verdadeiros. Esse eu ingênuo acredita que esses pensamentos são reais, permitindo que sentimentos e emoções se instalem negativamente em nosso coração. E o nosso eu paga a conta por não saber filtrar o que é verdade, o que é real, o que vem da essência com o que vem do ego, o que vem do sagrado com o que vem das mentiras, das crenças limitantes, das programações mentais negativas que fazem com que a gente acredite nas nossas limitações. E assim a vida se torna uma fonte de angústias. Sim, porque todo desequilíbrio na nossa vida, ele começa aqui. Através de um desequilíbrio mental, através da manutenção e reiteração e repetição de pensamentos que não são contribuição pra gente. Quando a gente começa, vai dar tudo errado, e ver só o lado negativo, e pensar em tudo que não pode dar certo, em tudo que a gente vai errar, que vai ser muito difícil, que a gente não consegue, que não pode, que não dá. Todo esse tipo de pensamento limitante, ele começa a trazer desequilíbrio para nossa vida. Sabe quando a gente fica pensando que tudo é contra nós, que a gente faz tudo de errado? Quando a gente foca nas nossas imperfeições, nas perfeições dos outros, nas imperfeições dos outros, nas imperfeições das situações, e a gente foca em tudo que é negativo, em tudo que pode dar errado, e a gente se frustra. E toda essa manutenção de pensamentos negativos, repetitivos, obsessivos, limitantes, acabam trazendo limitação para a nossa vida. Porque dos pensamentos, esse desequilíbrio vem para os nossos sentimentos e emoções. E aquilo que antes era só um pensamento, de tanto ficar martelando da nossa cabeça, se torna uma emoção, que se torna um sentimento, e que começa a criar a nossa realidade. Porque essa fórmula, pensamento mais sentimento, tem um poder de magnetizar tudo aquilo que a gente pensa e sente para a nossa vida. É um poder gigante, gigantesco. E quando a gente menos se dá conta, toda a nossa realidade está sendo transformada devido àqueles padrões desequilibrados e negativos de pensamentos e sentimentos que a gente está mantendo no nosso dia a dia, na nossa vida. Por isso que é tão importante a gente perceber o que é que a gente está pensando e o quanto do que a gente pensa é real ou o quanto é imaginário. O quanto da gente pensa daquilo que a gente pensa faz realmente sentido, é realmente viável, é possível, é verdade, ou o quanto a gente só está se auto-sabotando, colocando minhoca na cabeça, literalmente, minhoquinha na cabeça. Pensando em coisas que não é para pensar. Que são irreais. Que não é a verdade. Que não é a nossa realidade. Mas que passa a ser. Porque através dessa manutenção de padrões de pensamentos negativos e irreais, a gente torna eles reais de tanto pensar. Porque a gente começa a magnetizar a energia que a gente está vibrando, e pensamento é energia, sentimento é energia, tudo no universo é energia. E a energia que a gente emana é a energia que a gente atrai para a nossa vida. E se pensamento é energia, quais as energias que a gente está emanando através do nosso pensamento para o universo e que estão trazendo desequilíbrio para a nossa vida e para os nossos corpos? Em que universidade se treina sistematicamente os alunos para pensar antes de agir? Os universitários judeus, palestinos, europeus, chineses, americanos saem com milhões de informações em seu intelecto. Muitos decifram a linguagem da razão, mas poucos decifram a linguagem da sensibilidade e do carisma. Muitos decifram o código do individualismo, mas poucos o do altruísmo. Por isso não entendem que os fortes usam as ideias, enquanto os fracos as armas. Os fracos,
impõem suas verdades. Os fortes as submetem ao debate. Os fracos segregam em seus feudos. Os fortes lutam pela espécie humana. Por não trabalharem a verdadeira força, alguns recuam diante das perdas e outros reagem agressivamente. Não equipam sua capacidade de pensar antes de agir e pensar no bem, pensar no que é correto, raciocinar e refletir, entendendo, compreendendo, observando e percebendo o que dos pensamentos realmente são verdades. São pensamentos empoderadores, engrandecedores, pensamentos que ampliam a nossa capacidade de agir no bem, de fazer o bem, de sentir o bem. As pessoas não equipam sua capacidade de pensar antes de agir, em discernir o pensamento e não elaboram suas respostas nos focos de tensão. Quantos seres humanos estão no ápice do desespero nesse exato momento? Inclusive, pensando em tirar a própria vida, porque não aprenderam a confrontar, discordar e reciclar os pensamentos pessimistas. Confrontar, discordar e reciclar os pensamentos pessimistas. Ou seja, vem um padrão de pensamento negativo, um padrão de pensamento dramático, trágico, negativo, onde tudo pode dar errado, um pensamento limitante. E a gente não confronta, é preciso confrontar. Esse pensamento é real? Esse pensamento é verdadeiro? Esse pensamento faz sentido? Ou é apenas uma confusão da minha mente? Ou é apenas uma limitação? Algo que é mentiroso e que eu acreditei porque alguém me falou algum dia? Esse pensamento é um padrão de pensamento meu que me prejudica, que me paralisa, que estagna a minha vida? Ou é um padrão de pensamento que me eleva, que me incentiva, que me nutre? É preciso confrontar e questionar os pensamentos que a gente está mantendo. E em seguida, quando a gente identifica que aquele pensamento não é expansivo para nós, não é um pensamento contributivo, a gente vai discordar dele. E discordar significa: isso não é verdade. Isso não é verdade, eu não acredito nisso. Isso é só um pensamento. Eu não sou isso. Não é isso que vai acontecer. Muito obrigado, pensamento, por tentar me proteger. Muito obrigado, pensamento, por acreditar que o melhor é me manter na minha zona de acomodação. Mas, apesar de te agradecer, eu não preciso de você. E eu discordo de você, porque eu sei que eu posso, eu sei que isso vai dar certo, eu sei que eu consigo, eu sei que é possível. Então, obrigado por me alertar, mas não fique aqui, porque eu discordo de você, porque você mente, porque você não é real, porque você não é o que eu quero pra mim. Então, confrontar, discordar e depois reciclar, ou seja, corta. Confronta, discorda e corta. Cala a boca, fica quieto, sai daqui. Desprograma e atualiza, cancela. Corta o pensamento negativo e em seguida substitui, recicla por algo positivo. Algo que te auxilia, algo que é realmente verdade, algo que é possível, algo que é benéfico. Traz algo positivo no lugar. Essa é a maneira, essa é a forma da gente ir transmutando os padrões de pensamentos negativos que insistem em permanecer em nossas mentes. Isso é um padrão comum da maioria de nós, uns mais, outros menos. Alguns de nós têm o costume de pensar o tempo todo negativo e nem se dá conta disso. E daí a hora que as coisas negativas começam a acontecer, a gente fala, mas por quê, né? Por que comigo? Por que eu? Por que tudo negativo acontece? Mas já parou para pensar
dar um passo atrás e pensar um pouco antes no que você estava pensando quando você estava fazendo aquilo? No que você estava pensando quando você estava colocando sonhos em prática, projetos, realizando projetos, fazendo o que tinha que fazer? Como estava o padrão de seus pensamentos? Positivos? Pensando em tudo de melhor que poderia acontecer? Otimistas? Focado em fazer dar certo? Ou pensando em tudo de pior que podia acontecer? Pensando em tudo que podia dar errado? Pessimista? Repetindo na sua mente, nossa, isso é muito difícil, será que vai? Ah, eu não estou conseguindo. É muito complicado. Porque é isso que define os resultados que a gente vai ter. Por isso que a gente sempre fala, vai começar algo novo, vai fazer alguma coisa. E tá pensando em tudo que pode dar errado. Não tá acreditando num resultado positivo, nem começa. Porque aquilo que a gente acredita transforma a nossa realidade. E se a gente acredita que não tá certo, se a gente acredita que não consegue, se a gente acredita que é impossível, se a gente acredita que vai dar errado, você está certo. É exatamente o que vai acontecer. Porque a nossa crença constrói a nossa realidade. Aquilo que a gente acredita aqui dentro se manifesta fora. O universo tem tudo disponível para nós. Mas será que a gente está realmente aberto para receber? Será que a gente está escolhendo receber o melhor? Porque tem tudo disponível para nós. O melhor e o pior de cada coisa. Porque o universo não julga. Ele é neutro. O positivo e o negativo estão aí disponíveis porque estamos num mundo dual. Num mundo de polaridades. Num mundo de certo e errado, luz e sombra, bonito e feio, positivo e negativo. E tudo está disponível para cada um de nós. Mas o que nós estamos escolhendo? Através da nossa vibração, da nossa energia, dos nossos padrões de pensamento, sentimento e comportamento. E enquanto a gente não ficar atento a isso, a gente vai colher as nossas escolhas inconscientes. A gente vai colher dos frutos das sementes que a gente está plantando de forma inconsciente, movidos pelo medo, pela insegurança, pela falta de autoconfiança, pelo pessimismo, pelo negativismo, por todas essas crenças limitantes que estão trabalhando aqui e atuando na nossa mente sem que a gente perceba, sem que a gente dê conta. Cada vez que a gente pensa algo negativo a nosso respeito, ou sobre algo que a gente está fazendo, a gente naturalmente está negativando tudo aquilo. E construindo uma realidade de limitação. Então é preciso confrontar, discordar, reciclar os pensamentos pessimistas. Para que a gente construa uma vida, uma realidade, da maneira que a gente deseja no nosso coração. A mente pensa tolices, a emoção dá crédito a essas tolices. E o eu ingênuo, que não sabe descaracterizar, filtrar, confrontar, discordar e reciclar, vai pagar a conta do excesso de pensamentos pessimistas e negativos. Por isso que a vida acaba se tornando uma fonte de ansiedade, de estresse, de tensão, de dor e sofrimento, pela falta de percepção e comando dos nossos pensamentos, emoções e sentimentos. Não tem como controlar pensamento. Não tem como controlar, como parar o fluxo, como impedir que eles venham. Mas a gente tem como perceber quando eles mudaram de padrão, quando eles estão baixando a nossa vibração, quando eles estão negativos e pessimistas, e confrontar, questionar, cancelar e substituir por coisas positivas. Quando a gente está num padrão muito negativo de pensamento, a depressão vem, a angústia vem, a ansiedade vem, tudo começa a bater forte. Porque a nossa vibração baixa, e quando a nossa vibração baixa, a gente se conecta com todas as vibrações baixas
que estão ao nosso redor. E a gente começa a atrair mais daquilo que a gente não quer. A gente começa a atrair tudo aquilo que a gente mais teme. Porque é o que a gente está pensando. E é o que a gente está magnetizando. Então, não tem como impedir, mas tem como observar, perceber e cancelar, transmutar, mudar esse padrão, né? Reciclar, antes que ele se perpetue, se transforme em pensamentos e sentimentos e tenha uma força ainda mais poderosa de atuação na nossa vida. Por isso que é um trabalhinho de formiguinha, um passinho por vez, um pouquinho por vez, para que a gente cada vez mais não se permita permanecer em padrões de pensamentos negativos que estão nos prejudicando. E muitas vezes a gente fica buscando fora o que está prejudicando a gente, né? Por que isso não está dando certo? Por que minha vida está parada? Por que os meus projetos não estão andando? Por que não estão vindo novas oportunidades para minha vida? E daí a gente fica buscando fora os culpados de tudo isso. Fica pensando, porque lá no meu trabalho o meu chefe não me dá oportunidades. Porque a economia do país está muito difícil. Porque a crise, porque a situação, porque a família, porque as pessoas. E na grande verdade, como tudo começa em nós somos os principais sabotadores das nossas conquistas, realizações, da nossa felicidade. Porque a gente se auto-sabota quando a gente se permite permanecer em pensamentos, sentimentos e emoções negativas. A gente se auto-sabota quando a gente se deixa paralisar pelo perfeccionismo, quando a gente se permite ficar com medo. Medo que dê certo, medo que dê errado, medo de conquistar, medo de fracassar, medo de mudar. Medo. O medo é a raiz de quase todos os males da nossa vida. Porque o medo, um pouquinho de medo protege, porque faz parte do nosso instinto básico de sobrevivência. Agora o medo em excesso, ele paralisa. E a gente não consegue fazer nada do que precisa ser feito. E sem a nossa ação, não há construção. Sem a nossa ação, não há transformação. Sem a nossa ação, não há conquista. Porque a nossa ação são os passos que a gente dá na direção daquilo que a gente quer mudar. E se a gente está deixando que os pensamentos negativos nos paralisem, ainda de forma inconsciente, a gente precisa acordar, despertar a nossa consciência, para que não mais aconteça. E para que a hora que a gente perceba padrões negativos de pensamentos, antes que eles virem sentimentos, emoções, a gente questiona, a gente confronta, a gente discorda e a gente recicla, transmutando tudo que é negativo em positivo. Cada vez que a gente pensar em algo que a gente não consegue, em algo que é difícil, a gente em seguida transforma num pensamento de tantas coisas que a gente já conseguiu. Muda o foco. Tira o foco daquilo que você não consegue e que é muito difícil e vai para o foco de tudo aquilo que você já conseguiu ao longo da sua vida. Para do negativo e vai para o positivo de forma consciente e intencional. É muito difícil, mas eu estou preparada. Poderia ter sido mais difícil se eu não tivesse preparada, mas eu me preparei e agora eu vou fazer. É complicado, mas eu tenho aqui as ferramentas para fazer. Vai demorar, mas não tem importância. Eu vou fazer tudo o que precisa ser feito e vou levar o tempo que for para conquistar aquilo que eu quero. E assim por diante. Veio algo negativo, algo limitante, transforma em algo que te empodera. Porque aos pouquinhos a gente vai criando esse hábito de perceber o pensamento negativo a hora que ele vem, e antes que ele baixe a nossa vibração e que se torne realidade na nossa vida, a gente transmuta ele para algo positivo, para algo de bom. Porque tá cheio de coisas boas na nossa vida. Porque nós temos muitos dons, talentos e habilidades que são únicos e que são inerentes à nossa personalidade, ao nosso comportamento. E a gente só precisa colocar tudo isso em prática. Estarmos conscientes e empoderados de nós mesmos para colocarmos o nosso melhor para o mundo, para a nossa vida, para a vida do outro, para a vida do todo. E assim, aos pouquinhos, a gente vai transmutando tudo isso. E quebrando essas barreiras.
esses vínculos que nos prendem ao negativo, que nos fazem olhar sempre com pessimismo, sempre vendo o que pode dar errado e não o que pode dar certo. E se eu ainda tô nesse padrão de começar uma coisa e pensar em tudo que pode dar errado, que eu de forma intencional pare com isso e fale, não, agora eu vou focar em tudo que pode dar certo, em tudo que pode acontecer de bom com essa situação, em tudo que ela vai me trazer de aprendizado, de bênção, de ensinamento, de lição, porque mesmo o negativo das coisas, das situações, dos nossos projetos pessoais, eles têm uma mensagem importante ali para todas nós, de melhora, de aperfeiçoamento, de estratégia. Se deu errado aqui, muda, faz de outra forma. Não é porque deu errado uma vez que não é para dar certo. A gente não pode deixar que esse tipo de pensamento venha e faça com que a gente pare os nossos projetos pela metade. Porque a única coisa que pode impedir da gente construir uma realidade melhor, da gente realizar os nossos sonhos, da gente manifestar os nossos desejos, somos nós mesmos. A partir desses pensamentos e crenças limitantes que fazem a gente acreditar no fracasso e parar mediante qualquer dificuldade. Porque conquista aquele que continua, conquista aquele que persiste, aquele que se dedica com foco, com determinação, com constância e serenidade. Quando a gente tem pressa e ansiedade, a gente atropela a ordem, o fluxo natural das coisas. E daí a gente desiste achando que está demorando muito, eu não vou conseguir, não vai dar certo, não é para mim. E às vezes falta tão pouco para a gente realizar algo ou conquistar algo. Só que a gente acredita que não, porque demorou um pouquinho mais do que a gente achou que podia esperar. A gente acredita que não é para nós, que a gente não consegue, que a gente não dá conta, que não é para ser. Só que aquilo que é para ser tem muita força. E começa a partir da força que nós mesmos colocamos. A nossa força interior de determinação, de foco, de disciplina, de consistência. Porque se a gente tem clareza daquilo que a gente quer, se eu sei o que eu quero, se eu sei quais os meus valores, se eu sei o que é importante para mim, se eu sei o que eu amo e o que eu escolho para minha vida, eu não posso desistir no meio do caminho. Porque isso é falta de certeza. E se eu não tenho certeza daquilo que eu quero, a insegurança, a incerteza tira toda a força da manifestação. Eu tenho que ter certeza, segurança e dar os passos em direção àquilo que eu quero. Porque daí o universo vem e dá o chão. E as coisas vão se aperfeiçoar ao longo do caminho. E a própria sincronicidade vai dar os empurrões, porque o que tem que ser tem muita força. E se a gente está determinado e fazendo a nossa parte, o universo vem e faz a parte dele, dando os empurrões que a gente precisa, dando o auxílio que a gente precisa. Agora, se a gente não está no comando dos nossos pensamentos e permite que o negativo, que o pessimismo tome conta, a gente entra em desequilíbrio e entra em processos de angústia, ansiedade, e a gente acaba desistindo e parando no meio tudo aquilo que a gente tinha que dar continuidade para conquistar. E sem constância, sem continuidade, nenhuma semente que a gente planta vai brotar. É um processo. Tudo na vida é um processo que tem um começo, tem um meio e tem um fim. E se a gente só começa e não dá conta de cuidar do meio para que chegue ao final, que chegue ao objetivo, que chegue à colheita, que chegue à realização, que chegue à conquista, nossa vida vai ser de muitos começos e poucos fins, de muita iniciativa e pouca acabativa, de muito plantio e pouca colheita. Ou seja, a gente vai estar fazendo a parte que requer o maior esforço, que é plantar, que é se preparar, que é fazer o que precisa ser feito. Mas daí, na hora de cuidar, de cultivar
e de respeitar o tempo de cada coisa para acontecer, a gente desiste. Daí a gente vai ter que começar tudo de novo em um novo projeto, quando de repente faltava pouquinho pra gente colher os frutos daquele projeto que a gente estava cuidando. Então que a gente possa ter mais clareza e pensar quantas coisas a gente abandonou no meio do caminho, quantos projetos a gente desistiu, porque permitiu que a nossa mente que mente nos auto-sabotasse, que permitiu que os nossos pensamentos negativos se sobrepusessem sobre a nossa confiança, sobre a nossa determinação. E a gente simplesmente deixou que pensamentos em desequilíbrio desequilibrassem todo o resto e a gente simplesmente desistisse de nós. Porque desistir de sonhos, de desejos, de objetivos, de metas, daquilo que a gente quer construir na nossa vida, é desistir de nós. Então que a gente possa, com a mensagem de hoje, refletir quais as tolices que a nossa mente está pensando e que a gente está dando crédito, que a gente está acreditando que aquilo é realmente verdade e que a gente está permitindo que gere desequilíbrios em nossas vidas e que a gente está se permitindo desistir dos nossos sonhos porque a gente não está sabendo filtrar o que é verdade e o que é mentira, o que nos incentiva e o que nos rebaixa, o que nos eleva, o que nos engrandece e o que nos desempodera. Então vamos ser mais questionadores. E não questionadores dos outros, não. Vamos ser questionadores, em primeiro lugar, de nós mesmos. Quando nós estivermos pensando e agindo mediante uma crença nossa, questiona essa crença. Isso é realmente verdade? Isso está me ajudando ou me prejudicando? Isso está me empurrando ou me segurando? Isso está me incentivando ou me prejudicando? Isso é contribuição na minha vida ou não? Por isso que é tão importante a gente estar consciente, a gente questionar todos os nossos pensamentos. Questiona, confronta. E se não for bom para você, recicla, muda, transmuta, substitui por algo que é bom. Porque às vezes alguns pensamentos e crenças eram bons em determinados períodos da nossa vida e hoje não são mais, eles estão nos segurando, nos paralisando, nos bloqueando. E tá tudo bem mudar. Somos metamorfose ambulante. Tudo muda o tempo todo no mundo, o tempo inteiro. Tudo no universo está em constante mudança e nós fazemos parte do tudo, do todo. E nós também precisamos mudar. E tá tudo bem mudar. Inclusive é importante mudar e se deixar transformar pelo fluxo das coisas. Porque quanto mais a gente resiste em não mudar, quanto mais a gente fica inflexível num mesmo lugar, não permitindo a mudança e a transformação, mais a gente entra em processos de dor e sofrimento, que são mecanismos pedagógicos do universo para nos mostrar que o caminho é outro, que está na hora de largar o velho para que o novo possa vir. E não permitir que pensamentos negativos, que crenças limitantes, que programações mentais limitantes impeçam a gente de trilhar esse novo caminho. Nos amarrando em velhos padrões, em velhos comportamentos, em velhos hábitos que não são mais contribuição para a nossa vida. E é por isso que esse trabalho que a gente vai fazer a partir de hoje, no Mutirão do Divórcio Energético, é tão importante. Porque quantas coisas velhas, quantos velhos padrões a gente está permitindo que nos segurem numa realidade de limitação. Quantos velhos padrões e hábitos a gente está tendo dificuldade em se libertar para construir uma nova realidade, para mudar o que é preciso mudar, para tomar atitudes em direção àquilo que a gente deseja manifestar na nossa vida. Então fica aqui mais uma vez o convite, porque hoje é o último dia para você vir e participar com a gente do Mutirão do Divórcio Energético. Mais informações é só clicar no link da minha bio. Tem tudo lá, como vai funcionar, como vai ser, o que você precisa, para quem é, para quem não é, qual o valor, quais são as sessões, o que a gente vai ter de bônus, tá tudo lá, todas as informações.
Então fica aqui o convite para que você venha nessa jornada de 7 dias. A gente começa a trabalhar hoje, vai até domingo. E vai, inclusive, nos auxiliar para que a gente coloque em prática tudo que a gente vem aprendendo, tudo que a gente vem absorvendo e tudo aquilo que faz sentido para a nossa vida. E é isso, gente. Essa é a reflexão de hoje. Fica o convite, tanto para você vir para o Mutirão do Divórcio Energético, mas se você não escolher vir, tá tudo bem também. Fica o convite para que você traga mais reflexões para sua vida sobre os seus padrões de comportamento e pensamento e para que você passe a questionar os seus pensamentos. Não se deixe levar por todos os pensamentos que vêm, porque muitos deles são mentirosos, não são a realidade. Às vezes vem por proteção, às vezes vem por cuidado, mas a gente precisa entender o que faz sentido e o que não faz. O que é plausível e o que não é. O que está nos limitando e o que está nos expandindo, nos impulsionando para as nossas conquistas na vida. Vamos questionar. Não vamos permanecer passivos mediante os nossos pensamentos mentirosos e negativos. Vamos questionar, confrontar, discordar e ressignificar todos eles. Um a um passinho por vez, respeitando o nosso processo, o nosso tempo, mas caminhando em direção à nossa melhora contínua, à nossa evolução permanente. Então, é esse o convite que a mensagem de hoje nos trouxe para a reflexão, para a gente questionar, não aceitar mais de forma passiva aquilo que não é contribuição, não deixar que a nossa vida vire um mar de lamentos, de dor, sofrimento, angústia, estresse, ansiedade. Não, porque não é isso que a gente escolhe mais daqui para frente. A gente escolhe a leveza, a gente escolhe a serenidade, a calma, o amor, a alegria, a felicidade e a realização dentro do que faz sentido para cada um de nós, do que verdadeiramente importa. É isso. Fez sentido para vocês? Bom dia a todo mundo que foi chegando aqui. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Gratidão pela presença de cada um. Gratidão pela contribuição de vocês na nossa egrégora para fortalecer cada vez mais essa egrégora do Desperta Comigo. Iniciamos a semana hoje com essa mensagem poderosa que nos leva ao questionamento de nós mesmos e de nossos pensamentos e emoções. E continuaremos amanhã em mais um Desperta Comigo, em mais uma manhã de reflexão e despertar para uma nova consciência, juntos, aqui, todas as manhãs. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Vamos fazer coraçãozinho. Aê! Gente, beijos, beijos, beijos. Uma excelente semana. Façam dessa semana uma semana extraordinária, com muitas oportunidades e com infinitas possibilidades que já estão disponíveis para cada um de nós. Basta que a gente escolha. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Uma excelente segunda-feira. E nos vemos amanhã em mais um Desperta Comigo. Gratidão.